A mensagem de hoje que eu quero trazer para vocês é uma mensagem muito bacana. Mas antes de aprofundar nessa mensagem, eu quero fazer algumas perguntinhas, como eu faço de vez em quando, vocês já estão acostumados. Eu quero dizer para vocês o seguinte: talvez vocês já conheceram alguma pessoa que não sabe muitas vezes definir o seu valor, não sabe muitas vezes cobrar por um serviço que realiza, não sabe se expressar dessa maneira. Quem aqui já foi fazer um serviço para alguém? Eu mesmo trabalho com computadores, já trabalhei muito com tecnologia e muitas vezes ia fazer algum serviço e não sabia cobrar, não sabia definir o valor daquele serviço, e aí eu falava muitas vezes com uma pessoa que pagasse aquilo que achasse que vale aquele serviço. Você é assim? Você é assim? Já foi assim? Interessante que o eletricista, né, o autônomo, ele sofre muito com isso. O bombeiro hidráulico, o sapateiro, a costureira, o montador de móveis, todos eles sofrem um pouco com isso, né? De não saber definir o valor ali, de saber qual valor você vai definir pelo que você está realizando. E aí vem aquela velha conversa, né, do cliente. Ele chega para você e fala assim: R$50 paga, irmão? R$50 paga, irmã? E você, muitas vezes, como profissional, fica sem graça, né? Porque você sabe que aquele serviço que você realizou vale R$200. E você fica tão sem graça com a proposta do cliente que você aceita. E você fala assim: não, paga sim, tudo bem. Não sei qual a situação que a pessoa está passando e ela acaba aceitando ali porque não sabe lidar com essas questões. E o cliente paga os R$50 e ele ainda fala assim: obrigado, Deus lhe pague. Já ouviu isso? E por que essa pessoa fala Deus lhe pague nessas situações? Porque naquele momento ela sabe que faltou compensar uma parte. Ela sabe que o valor pelo qual ela pagou não compensou todo aquele serviço que foi realizado. Eu quero compartilhar com vocês uma visão sobre a perspectiva de Lia. Gênesis 29, eu vou começar a ler no versículo 15 para vocês. Aí Labão disse para Jacó: não está certo você trabalhar de graça para mim, só porque é meu parente. Quanto você quer ganhar? Acontece que Labão tinha 2 filhas. A mais velha se chamava Lia e a mais moça Raquel. Lia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita de rosto e de corpo. Como Jacó estava apaixonado por Raquel, respondeu: trabalharei 7 anos para o Senhor, a fim de poder casar com Raquel. Labão deu uma festa de casamento e convidou toda a gente do lugar. Mas naquela noite Labão pegou Lia e a entregou a Jacó, e ele teve relações com ela. Labão tinha dado a sua escrava Zilpa a Lia para ser escrava dela. Só na manhã seguinte, Jacó descobriu que havia dormido com Lia. Por isso foi reclamar com Labão e disse: por que o Senhor fez uma coisa dessas? Eu trabalhei para ficar com Raquel. Nessa história, Labão entrega Raquel por mais 7 anos de trabalho. E agora vamos para o nosso versículo chave para essa reflexão. Versículo 30 e 31. Jacó também teve relações com Raquel, e ele amava Raquel muito mais do que amava Lia, e ficou trabalhando para Labão mais 7 anos. Versículo 31. Quando o Senhor Deus viu que Jacó desprezava Lia, fez com que ela pudesse ter filhos, mas Raquel não podia ter filhos. Muito bacana quando nós olhamos os personagens desse texto, quando nós pegamos ali
a personagem Lia, também conhecida como Leia, né? Em outras traduções, quando se traduz para o português, é Leia, né? E o significado de Lia remete ao trabalho, aos esforços físicos, à vontade de melhorar e de crescer. Lia provém do hebraico, o nome Lia. Português, como eu disse, Leia. Essa mulher é uma mulher que ninguém amava. É uma mulher que o pai, Labão, a vendeu por 7 anos de trabalho. O marido Jacó preferia Raquel. A irmã Raquel também não gostava dela, porque ela acabou se metendo nessa história aí entre ela e o seu marido, sem querer. Então, Lia, a mulher que ninguém amava, a mulher que o pai a vendeu, a mulher que o marido a desprezou, a mulher que não se dava bem nem com a irmã. A Bíblia é cheia dessas histórias reais, de pessoas reais, com seus conflitos reais. Sua vida, a vida de Lia, nas Escrituras, se desdobra dentro de 4 relacionamentos vitais: o seu relacionamento com seu pai, o seu relacionamento com seu marido, o seu relacionamento com a sua irmã e o seu relacionamento com Deus. E aí fica essa pergunta: como estão os seus relacionamentos vitais? Bom, eu posso dizer que no meu caso está 75%. Pegando por alto, viu? Pegando por alto. Como é que é o seu relacionamento com seus pais? Como que é o seu relacionamento com o seu cônjuge? Como que é o seu relacionamento com os irmãos em Cristo, com os irmãos de sangue também? Como é o seu relacionamento com Deus? Você se identifica com Lia nessa avaliação? Você passa por problemas em algum desses relacionamentos vitais, com pai, com marido, com esposa, com irmãos, com parentes de maneira geral? Bom, se eu começar a pensar um pouco mais, vai cair dos 75% e vou lá para os 50%. É melhor eu virar a página. Quando a gente fala de Labão, o pai da Lia, nós estamos falando de um pai que simplesmente não tinha nenhuma sabedoria. Um pai que valorizava as posses materiais. Se ele pudesse vender a sogra, ele vendia, com certeza, né? Porque se ele vendeu a filha, a sogra, ele vendia muito mais rápido. E nós percebemos que nessa história, Lia foi criada por um pai imprudente, materialista e idólatra. Esse é o histórico familiar de Lia. Um pai imprudente, um pai idólatra, um pai materialista, que ele só estava preocupado com o resultado financeiro ali. Você se identifica com esse paizão aí? Jacó, o marido desafetuoso de Lia, um homem que a desprezava. Jacó não gostava de Lia. A Bíblia fala que ele a desprezava. O próprio Deus viu isso. O personagem Raquel, irmã de Lia. Enfim, cada uma das irmãs tinha uma característica, mas é interessante observarmos que cada uma possuía o que a outra queria. Lia tinha filhos, mas não tinha o amor do marido. E naquele tempo Raquel tinha o amor do marido e não tinha filhos. E nós percebemos que através dessa busca das duas, Deus estava tentando atrair as duas para si mesmo. Deus estava tentando atrair as duas para si mesmo. As pessoas muitas vezes querem levar a vida dos outros, né? É engraçado você perceber isso nesse exemplo, que tanto Lia queria o que Raquel tinha e Raquel queria o que Lia tinha. Nenhuma das duas estava satisfeitas. Jacó preferia Raquel, mas se você for olhar dentro da Bíblia, distorções de relacionamentos existiram e sempre vão existir. O nosso olhar é para como Deus compensa os injustiçados. Esse é o nosso olhar dessa noite. Porque Abraão preferia Isaac mais do que Ismael.
Isaac preferia mais Esaú do que Jacó. Jacó preferia mais José do que seus outros 11 filhos. Assim como Jacó também preferia Raquel do que Lia. Essas distorções de relacionamento sempre vão existir. Mas como Deus compensa esses injustiçados? Você já foi injustiçado? Você já passou por isso? Você já foi prejudicado no seio da sua família? Você já teve esses tipos de problemas? Você se identifica com Lia? Às vezes, parece que nós estamos fazendo as coisas e ninguém está vendo. Mas Deus, Ele está vendo tudo o que acontece nessa terra. Deus está observando tudo. A palavra de Deus fala em Marcos 9,41: eu digo a verdade, quem der um copo de água a vocês em meu nome, por vocês pertencerem a Cristo, de modo algum perderá a sua recompensa. Veja, Deus recompensa até pelo copo d'água que te derem, por você pertencer a Cristo. Quando nós olhamos para a Bíblia e continuamos meditando nessa visão sobre a vida de Lia, a injustiçada, observe os comentários dela ao ter os seus 3 primeiros filhos. No primeiro, ela deu o nome de Rúben ao seu primogênito, dizendo: o Senhor viu a minha infelicidade, agora certamente o meu marido me amará. Gênesis 29:32. Já no segundo filho, o nome do seu segundo filho foi Simeão. Lia lamentou: porque o Senhor ouviu que sou desprezada, deu-me também este, pelo que o chamou Simeão. Ao terceiro filho, ela chamou Levi. Olha o que ela diz: agora, finalmente, meu marido se apegará a mim, porque eu já lhe dei 3 filhos. Você percebe que todos esses textos bíblicos indicam que o foco de Lia estava no marido e não em Deus. Quando ela dá um nome para os 3 primeiros filhos, você consegue perceber isso. Primeiro filho, Rúben, ela deixa claro ali que o Senhor viu a sua infelicidade, e agora o marido a amará, porque ela deu um filho para ele. No segundo filho, ela exclama que o Senhor ouviu que ela era desprezada, e por isso deu esse segundo filho. E no terceiro filho, ela ainda diz que agora o meu marido vai se apegar por mim, porque eu dei mais um filho para ele. Esse é o Levi. Você percebe que ela tinha 3 filhos e nenhum amor do marido. E você percebe também que o foco dela estava no marido e não em Deus. Mas o Deus que ama Lia é o Deus que atrai Lia para ele mesmo. E alguma coisa mudou no coração de Lia. Nesse tempo, entre o terceiro e o quarto filho, o coração dela mudou. Você percebe isso claramente. Quando Lia tem o quarto filho, olha o que ela diz, olha o que a Bíblia diz: engravidou ainda outra vez, e quando deu à luz mais outro filho, disse: dessa vez louvarei ao Senhor. Assim deu-lhe o nome de Judá. Gênesis 29:35. Judá significa louvor. Ela decidiu nesse momento que ela não deixaria mais que homens ou circunstâncias definissem a felicidade dela. Lia, nesse momento, ela entendeu que o que define a felicidade dela é a presença de Deus, de que o amor de Deus é melhor e é maior do que o amor do que qualquer pessoa pode te entregar. É muito lindo perceber essa história de vida dela, e do terceiro para o quarto filho, ela faz uma mudança e ela decide que ela vai realmente adorar ao Senhor. O foco não está mais no marido, o foco está em quem Deus é. Mesmo desprezada pelo marido, Lia continuou acompanhando o marido por toda a vida.
de seus 4 relacionamentos vitais com seu pai, com seu marido, com a sua irmã e com o seu Deus, adivinha qual foi deles o melhor? Com o seu Deus. O seu melhor relacionamento é com Deus, e assim que tem que ser. Eu preciso dizer uma coisa para vocês que eu acho encantador nessa palavra. Eu preciso revelar que de Lia nasceu Judá. Jesus, o nosso Salvador, é descendente de Lia e não de Raquel. Nosso Jesus é descendente de uma mulher que foi desprezada pelo marido, que foi desprezada pela irmã, que sofreu com injustiças. Uma mulher que, devido tanto sofrer, em algum momento se voltou para Deus. E quando ela se voltou para Deus, Deus fez algo lindo, algo maravilhoso, e deu para ela esse lindo presente. Quando você olha a palavra de Deus, você percebe que Deus tem prazer em usar as coisas loucas do mundo, as coisas fracas do mundo, insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para realizar as suas grandes obras, para que ninguém se vanglorie diante dele, como diz em 1 Coríntios 1, 27. Assim ele faz. Ele pega aquela pessoa que é desprezada, aquela pessoa que é injustiçada, aquela pessoa que não tem muito valor dentro da sociedade ou dentro da família, e faz a sua obra acontecer. A única coisa que a pessoa precisa é se voltar para Deus, entregar o seu coração verdadeiramente. Entregue você seus desejos para Deus, e Ele fará de você e através de você. Deus te compensa por todo o sofrimento que você passou. Deus, Ele te compensa por toda a injustiça sofrida. Se é um Deus que compensa até por um copo d'água que te deram, diz a palavra de Deus, não vai te compensar de outras injustiças que você está passando? Esse é o nosso Deus. E esse é o nosso Deus. Construa um legado de fé. O que você precisa ter é fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. O nosso tema de hoje é a compensação de Deus para aqueles que sofrem, para aqueles que são humilhados, para aqueles que são rejeitados. Existe recompensa para aqueles que creem? Existe. Recebem a vida eterna. Mas existe também a compensação de Deus para aqueles que sofrem, para aqueles que são humilhados, para aqueles que são deixados de lado, os órfãos, as viúvas. Deus está sempre do lado dos pobres e dos pequenos. Basta ler a Bíblia que você vai perceber isso. Quando nós lemos, olha só que interessante, Moisés transmitiu ao povo a mensagem em nome de Deus: sempre haverá pobres e necessitados no meio do povo, e por isso eu ordeno que vocês sejam generosos com todos eles. Deuteronômio 15. A mensagem de Deus para a família real de Judá, está em Jeremias 21:11. Jeremias, diga aos descendentes do rei Davi, que são a família real de Judá, que escutem aquilo que eu, o Senhor, estou dizendo. Façam justiça todos os dias, protejam dos exploradores aqueles que estão sendo explorados. Deus, que vive no seu santo templo, cuida dos órfãos e protege as viúvas. Salmo 68, 5. Jesus disse: o Senhor me consagrou para anunciar a boa notícia aos pobres, libertar os cativos e dar vista aos cegos, e proclamar a libertação dos oprimidos. Lucas 4:18. As injustiças tendem muitas vezes a nos levar a murmurar. Não sei se isso acontece com você, mas a Bíblia nos orienta que Deus compensou todos os seus servos fiéis. Nós temos vários casos na Bíblia. O caso de José é um bom exemplo. José, que foi traído pelos seus irmãos, com uma acusação falsa, foi parar na cadeia, mas Deus estava com José, e José estava com Deus, e assim Deus o tornou bem-sucedido.
e fez dele governador do Egito. Quando, se você for injustiçado, clame ao Deus da justiça, para não que ele puna o injusto, a pessoa, mas para que compense aquilo que você sofreu. Tenha filhos de louvor, tenha seu Judá, frutifique. As injustiças tendem a nos levar a nos defender. Quando você sofre muita injustiça, você quer se defender. E eu quero que você se apegue no exemplo de Moisés. Esse exemplo é lindo. Em Números 12, observe um exemplo prático de como Deus nos defende. Números 12. Moisés havia casado com uma mulher da Etiópia, e Miriam e Arão começaram a criticá-lo por causa disso. Eles disseram: será que o Senhor tem falado somente por meio de Moisés? Será que não tem falado também por meio de nós? E o Senhor ouviu o que eles disseram. Moisés era um homem humilde, o mais humilde do mundo, diz a Bíblia, no versículo 3. Logo em seguida, o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vocês três aí, vão para a tenda sagrada. Eles foram, e o Senhor desceu na coluna de nuvem e ficou na entrada da tenda. Depois chamou Arão e Miriam, e quando eles chegaram, Deus disse: agora escutem o que eu vou dizer. Quando há profetas entre vocês, eu apareço a eles em visões e falo com eles em sonhos. Com o meu servo Moisés é diferente, pois eu o coloquei como responsável por todo o povo, pois eu falo com ele face a face claramente, e não por meio de comparações. Ele até já viu a minha forma. Como é que vocês se atrevem a falar contra o meu servo Moisés? E aí o Senhor Deus foi embora, muito irado com eles. Assim que Deus saiu, a nuvem que estava sobre a tenda desapareceu, e no mesmo instante Miriam foi atacada por uma terrível doença de pele e ficou branca como a neve. Arão olhou para Miriam e viu que de fato ela estava atacada por aquela doença. Queridos, deixe que Deus te defenda. Faça como Moisés. Deixe que Deus te defenda. A Bíblia fala que o Senhor ouviu o que eles estavam falando de Moisés. Nem Moisés tinha ouvido. E o Senhor não permitiu que o seu servo fiel fosse falado dessa maneira. Então nós não precisamos nos defender. Nós temos um Deus que nos defende. Nós temos um Deus que zela por nós o tempo todo. Existe compensação também na continuidade geracional. Você acha a sua vida difícil? Então olha para a vida de Lia. Como é que foi? Diante dessa história, vendida pelo pai, sem a preferência de um marido polígamo, odiada pela irmã. E aí? A questão não é como começa, é como termina e qual legado você deixou. Recomece hoje. Não é só o seu casamento que é difícil, não é só a sua vida que é difícil. Recomece hoje. Pense em deixar um legado. O que você plantar de bom, sua descendência colherá. Construa uma nova história a partir de você. Estamos concluindo essa reflexão e eu quero dizer para vocês que existe compensação para a obediência. De Lia surgiu a tribo de Judá. Lia é citada no livro de Rute como uma das edificadoras da casa de Israel. Rute 4:11. De Lia descende a tribo de Judá, de Lia descende nosso Salvador Jesus. Diante das injustiças, para você ser compensado, para você deixar um legado que vale a pena, você precisa ouvir a Deus, ouvir a voz de Deus e não a sua própria voz interior. Você precisa ouvir a voz de Deus.
Seja persistente e persevere, não desista da sua caminhada, faça como Lia, vigie com a contaminação. Qual tipo de palavra você tem deixado entrar no seu coração? Esteja disposto a clamar, acredite nas promessas, as promessas que você sabe que Deus tem para a sua vida. Viva o sobrenatural. Seja fiel e obediente. Eu quero concluir trazendo um salmo, Salmo 101, 6. Quando somos obedientes e fiéis a Deus, em tudo em nossa vida, atraímos o seu olhar de amor e de graça. Você quer chamar a atenção de Deus para você? Seja obediente, porque assim você vai atrair o olhar de Deus, de amor e de graça. E lembre-se, Deus compensa tudo, Deus lhe pague. Aleluias.